Diocese em Comunicação, o seu informativo semanal com as notícias da Diocese de Caxias do Sul. Estamos celebrando a festa, a solenidade da Epifania do Senhor, dias 4 e 5 de janeiro de 2024, e vamos aos destaques da Diocese ao longo da semana. Mais de 1.500 pessoas participam da missa de abertura do Jubileu 2025 na Diocese de Caxias do Sul. Todas as arquidioceses e dioceses do mundo realizaram a abertura do Jubileu 2025 em suas catedrais diocesanas no último domingo, dia 29 de dezembro, data em que a Igreja celebra a festa da Sagrada Família. Na Diocese de Caxias do Sul, o ato de abertura do Ano Santo, com o tema Peregrinos da Esperança, iniciou na Igreja São Pelegrino, com um momento de oração. Após, deu-se início à peregrinação que seguiu até a Catedral Diocesana no coração da cidade e que reuniu aproximadamente 1.500 fiéis, dentre eles dezenas de sacerdotes de toda a Diocese. Na chegada à Catedral Santa Teresa d'Ávila, o bispo Dom José Gislon abriu as portas da igreja para a entrada dos fiéis. Na sequência, ocorreu a bênção da água na pia batismal, seguida da sua aspersão durante a procissão de entrada para início da Santa Missa. Durante a homilia, o bispo citou a Sagrada Família de Nazaré como modelo de vida e testemunho para as famílias do mundo atual. Este é o modelo de toda a família cristã, onde no serviço cotidiano, na oração, na fé, na compreensão recíproca, nas alegrias e nas provações de cada dia, se constrói de certa forma eficaz a Igreja. José e Maria representam bem o comportamento cotidiano do cristão. Ambos procuram com empenho incessante Jesus até encontrá-lo. Ele é o centro e o motivo da unidade familiar. E não podemos negar que a família vive uma época de crise, de vários níveis e em diversos modos, porque muitas forças procuram criar obstáculos e desagregá-la, interferindo nas relações entre os seus componentes. E as consequências desses danos ou dos danos causados às famílias se fazem presentes na sociedade inteira. E segundo o exemplo da Sagrada Família, seguindo o exemplo da Sagrada Família, rezemos com confiança para que o Senhor nos conceda a graça de superarmos os momentos de crise e de dificuldades e de testemunharmos no cotidiano da vida a nossa fé com esperança. Ao término da celebração eucarística, foi realizada a entrega de uma vela do Jubileu e de um banner para os representantes das 7 regiões pastorais da Diocese de Caxias do Sul e que serão dispostas nas igrejas jubilares escolhidas até o dia 6 de janeiro de 2026, data prevista para o encerramento do Jubileu. A Santa Missa concluiu com a bênção final e o pedido do pároco da Catedral Diocesana, Padre Volney, para que todos os fiéis desejassem um feliz ano santo a seus próximos. O vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul, Padre Leonardo Inácio Pereira, nos conta como a Diocese se preparou para o ano santo e quais são as igrejas jubilares escolhidas pela Diocese. Somos peregrinos da esperança e a nossa Diocese de Caxias do Sul, com alegria, nesse dia 29 de dezembro, a pedido do Papa Francisco, realiza sua abertura do Jubileu da Esperança 2025. Estamos aqui na frente da Igreja São Pelegrino, em Caxias do Sul, porque uma das ações da Diocese é partir dessa igreja de peregrinos até a Catedral Diocesana, onde teremos a celebração da missa de abertura. E exatamente aqui onde temos a oração do creio, porque um dos atos que o Jubileu nos pede é a nossa profissão de fé, é o nosso mergulho nas verdades da fé que fazem com que nós sejamos discípulos e discípulas de Jesus. A Diocese de Caxias do Sul não terá uma
uma porta santa que se abrirá. Aliás, nenhuma diocese do mundo, somente a diocese de Roma e um presídio em Roma, a Rebíbia, né, em que o Papa, no dia 29, hoje, abriu também uma porta do jubileu. A nossa diocese, ela assim decidiu, por meio dos conselhos regionais de pastoral, de escolher 7 igrejas para serem igrejas referenciais de peregrinação, onde as pessoas podem sair de suas paróquias ou de algum lugar um pouco mais afastado da igreja propriamente dita e lá se dirigir para fazer a sua confissão, para receber uma catequese, para participar da Santa Missa, para ter alguma atitude de evangelização e de caridade. As igrejas escolhidas são a Catedral de Caxias, naturalmente, para responder às necessidades do povo da região pastoral de Caxias do Sul. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, para responder à região de Farroupilha. A Igreja São Francisco de Paula, para responder às necessidades do povo da região do campo. As paróquias de São Francisco de Paula, Jaquirana, Cambará do Sul, Cazuza Ferreira, e depois nós temos a região de Nova Prata, que é contemplada como o Santuário de Nossa Senhora Aparecida e São João Batista, onde todo o vicariato de Nova Prata poderá fazer sua peregrinação. Ainda, recordo, as regiões de Flores da Cunha, que terá a Igreja Sagrado Coração de Jesus de Antônio Prado como igreja de peregrinação. E, finalmente, a Igreja São João Batista, em Daltro Filho, que é no limite da nossa diocese, para a região pastoral de Garibaldi. Compõe diversas paróquias. Então, a nossa diocese, ela como que setorizou o trabalho do Jubileu da Esperança para proporcionar que o povo de Deus possa, em todas estas 7 regiões, realizar a sua peregrinação, receber o sacramento da reconciliação, fazer essa viagem à interioridade, porque a mais difícil peregrinação é para dentro de nós mesmos, e assim buscar a reconciliação com Deus, com os irmãos, com a igreja e também com a criação. Dom José ainda acrescentou a importância do jubileu para os fiéis católicos. E o jubileu justamente é um momento onde somos convidados a ter, digamos, uma intimidade maior com a palavra de Deus e deixar que ela molde a nossa vida de cristãos, de discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Lembrando que foi pela força da palavra que Deus criou o mundo e pela força da palavra também o Verbo se encarnou no seio de Maria. Creio que é um momento importante, porque vivemos numa sociedade ou num mundo onde temos tanta violência, de guerras, de gente, de tantos milhões de pessoas fora de seus países, de suas cidades, toda uma realidade de imigração forçada, por assim dizer. Temos os jovens que perderam praticamente o elan em relação ao futuro, e o Jubileu da Esperança ele vem para refletirmos sobre os valores do Evangelho na nossa vida de cristãos. O nosso agir de cristãos no mundo de hoje, também o nosso protagonismo em relação à realidade da sociedade em que vivemos. Como estamos vivendo os valores do Evangelho? Como estamos transmitindo a mensagem que Jesus nos deixou e como estamos acolhendo Jesus na nossa vida, na nossa peregrinação para a casa do Pai. Porque sem Ele a nossa vida não tem sentido. O nosso ser discípulos e discípulas é vazio, porque Ele é a nossa esperança que nos conduz ao Pai como caminho, a verdade e a vida. Por isso o jubileu ele vem no momento onde que a humanidade precisa ser curada de suas feridas. Precisa reencontrar a paz e, acima de tudo, acreditar na paz. Acreditar que a paz ela é protagonista de desenvolvimento, ela não fere a vida e ela promove a vida. Promove a integração entre os países, promove o bem comum na sociedade. Por isso, a guerra é sempre destruição, é dor e simboliza a morte. E nós não podemos pactuar com a violência que fere a vida, porque seria um contra-testemunho justamente da mensagem do Evangelho que Jesus nos deixou. Dom Alessandro Rufinoni, bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul, destacou o Ano Santo como uma oportunidade para a nossa conversão. O ano jubilar, o Ano Santo 2025, é uma oportunidade, é um dom de Deus para receber o seu perdão, a sua graça e para nós nos converter. O Ano Santo é o ano de conversão, de caridade, de amor e de esperança. Sempre esperar no bem que está na frente, porque
conosco caminha Jesus. Então, o Ano Santo é o ano que todos nós devemos aproveitar para fazer um caminho de conversão, por isso que se pede uma peregrinação, e também para receber este dom de Deus, que é o perdão total das nossas dívidas com Ele e com os irmãos. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, façamos todos um bom Ano Santo. Todos os dias podemos fazer alguma coisa, mas ao menos de vez em quando podemos ir nos locais indicados pela diocese, ou a catedral, o santuário e outras igrejas indicadas, fazer esta peregrinação e aí receber o perdão dos nossos pecados e também enriquecer o nosso espírito de esperança, de amor e de caridade. Santuário Santo Antônio de Bento Gonçalves celebra 90 anos de elevação com a entronização do símbolo diocesano do Jubileu 2025. Além de ser em ação de graças pelo ano de 2024, a missa das 6 da tarde do dia 31 de dezembro no Santuário Santo Antônio de Bento Gonçalves teve a comemoração dos 90 anos da elevação de Igreja Matriz a Santuário Diocesano, comemorados em 31 de dezembro de 1934, e também a entronização do símbolo diocesano do Jubileu 2025. A celebração foi presidida pelo pároco Padre Volmir Comparim e contou com a presença de grande número de fiéis. O Santuário Santo Antônio de Bento Gonçalves foi escolhido por Dom José Gislon, bispo diocesano de Caxias do Sul, como igreja de peregrinação deste Jubileu 2025. Ao longo de todo o ano, no santuário estará exposta uma vela junto da cruz e de um banner onde está escrito que o Santuário Santo Antônio acolhe e abraça os peregrinos da esperança. Este foi mais um programa Diocese em Comunicação, uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caxias do Sul. Para mais informações, acesse o nosso site ou redes sociais, @Diocese de Caxias.